Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre equações, que é algo que eu considero extremamente importante e fundamental na matemática. Afinal de contas, em qualquer situação em que você esteja estudando matemática, seja em que nível for, você precisa saber resolver equações, né? Desde muito cedo, quando você está no ensino fundamental, até mesmo em níveis mais avançados, o tempo todo você está resolvendo equações. Então daí eu resolvi fazer esse vídeo para falar de um modo geral que venha a ser uma equação. Tá bom? Na realidade é o seguinte, equações são sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. Vamos tentar entender o que é isso. Qualquer expressão que você possa escrever utilizando números, letras que representam números, símbolos de operações, qualquer coisa que você escreva e faça algum sentido, a gente pode chamar de sentenças matemáticas. Tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de sentenças matemáticas. Por exemplo, 3 mais 2 igual a 5, 3x menos 7 maior ou igual que 2, 7 mais 9 maior do que 10, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, 7 menos 2 igual a 3, 2x menos 1 igual a 0. Então, tudo isso aqui, né, todas essas expressões são sentenças matemáticas. Né? Tudo isso aqui faz algum sentido. Se bem que tem algo aqui que você pode estar estranhando, né? Tem uma certa expressão aí que você pode até não concordar com ela, mas daqui a pouco eu vou justificar por que ela está aí. Antes de mais nada, observe que aqui desse lado eu tenho um certo tipo de sentença e aqui eu tenho um outro tipo de sentença. Eu acho que já deu para perceber qual a diferença. Nessas sentenças matemáticas não aparecem letras. Já nessas aqui aparecem letras. Então a gente diz que essas sentenças, né, onde tem, lembrando que essas letras elas representam números desconhecidos. Essas sentenças nós chamamos de abertas. Então essas são sentenças abertas. E essas aqui onde a gente consegue identificar cada um dos números, né? Ou seja, não tem letra, nós chamamos de sentenças fechadas. Tá? Então nós temos sentenças abertas quando tem alguma letra e sentenças fechadas quando não tem letra. Tá? No caso das sentenças fechadas, a gente pode classificar como verdadeira ou falsa. Tá? Então aqui nós temos que 3 mais 2 é igual a 5. A gente sabe que é verdade, então essa é uma sentença verdadeira. 7 mais 9 é maior que 10. Bom, 7 mais 9 é 16. 16 é maior que 10? Então também é uma sentença verdadeira. E aqui eu coloquei de forma proposital que 7 menos 2 é igual a 3. Eu sei que não é, eu sei que 7 menos 2 é 5. Mas eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que uma sentença ela também pode ser falsa. Beleza? Então sentenças podem ser abertas ou fechadas. Aberta quando tem letra, fechada quando não tem. E a sentença sendo fechada, ela pode ser verdadeira ou falsa. Por que eu não posso classificar as abertas como verdadeiras ou falsas? Porque eu não sei o valor dessas letras. Tá? Agora, eu falei alguns instantes atrás que equações são sentenças abertas expressas por uma igualdade. Então, nenhuma dessas é equação. Dessas aqui, aquelas que possuem uma igualdade, a gente chama de sentença aberta. Então, por que essa... Aliás, desculpa, a gente chama de equação. Por que essa sentença aberta não é uma equação? Porque não tem uma igualdade. Já essas duas, sim. Então, de todos esses exemplos que eu coloquei, nós temos apenas duas equações. Tá? Temos essa e essa daqui. Por que são equações? Relembrando, porque são abertas, ou seja, tem letra, e são expressas por igualdades. Beleza? Então, é assim que nós definimos a equação. Sentença aberta expressa por uma igualdade. Agora, é óbvio que você tem que saber resolver as equações, né? O principal intuito quando se fala em equações é você conseguir resolver. E o que significa, né? Na realidade,
do que se trata resolver uma equação? É simples, ó, veja só, eu vou colocar aqui um outro exemplo. Digamos que eu tenho a equação x mais 2 igual a 10. Né? É uma sentença aberta, expressa por uma igualdade, então claramente é uma equação. E o que acontece é o seguinte, no lugar desse x, eu posso colocar o número que eu quiser. Eu posso colocar, por exemplo, 7. Então, se eu fizer x igual a 7, eu encontro que 7 mais 2 é igual a 10. O que claramente não é verdade, então isso daqui é falso. Agora, se eu fizer x igual a 8, eu tenho que 8 mais 2 é igual a 10, e aí sim é uma sentença verdadeira. Então, resolver uma equação significa dizer, achar o valor de x que torna a sentença verdadeira. Tá? Então, portanto, resolver essa equação significa achar x igual a 8. Perfeito? Então é isso. Resolver a equação é achar o valor de x que faz com que a sentença se torne fechada e verdadeira. Então, um valor que você substitui o x torna a sentença fechada e, além de tudo, verdadeira. Nesses dois exemplos que eu destaquei, nós temos os dois tipos de equação mais comuns, né, que aparecem constantemente, que são equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Tá? Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Lembrando que nós já estamos falando em equações polinomiais, tá? Do primeiro grau e do segundo grau. De terceiro grau para frente é algo que não é o momento, a gente não vai falar agora, tá? Só quando vocês já tiverem uma bagagem um tanto quanto maior, e aí a gente pode falar de equações polinomiais de grau maior ou igual que 3. Tá? Futuramente eu vou postar vídeo sobre isso. No caso das equações de primeiro grau, o que acontece é o seguinte, toda vez que você conseguir escrever uma equação dessa forma, né, ou que já esteja nessa forma, a gente chama de equação do primeiro grau. E você resolve facilmente isolando x. Tá? Ou seja, x igual a menos b sobre a. Então, qualquer equação que tenha esse estilo, lembrando que esse a não pode ser zero, a solução é dessa forma. Então, por exemplo, se eu quiser resolver essa equação, basta eu isolar o x tranquilamente. Então, 2x menos 1 igual a 0, eu resolvo da seguinte forma. 2x igual a 1, x igual a 1 meio. Portanto, o valor de x que torna essa sentença verdadeira é 1 meio. A gente chama isso de raiz da equação. Tá? Já esse exemplo aqui acima, né, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, é o que nós chamamos de equação do segundo grau. Então, qualquer equação que esteja, o que você possa escrever dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, lembrando que em ambos os casos o a tem que ser diferente de 0. Então, qualquer equação que esteja ou que possa ser escrita nessa forma, a gente chama de equação do segundo grau. E para resolver essa daqui, a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí, para resolver esse caso aqui, basta substituir aqui na fórmula, né? X igual a menos, claramente aqui o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6, então eu tenho menos 5, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, sobre 2 vezes 1. Então, x igual a 5, mais ou menos, né? Menos por menos mais 5, mais ou menos. Aqui nós temos 25 menos 24, que dá 1 raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1, 2. E aí nós temos x' é igual 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. X duas linhas, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, o conjunto de solução dessa equação é x igual a 2 e x igual a 3. Lembrando que quando você resolve uma equação, a resposta final tem que ser um conjunto que contenha todas as raízes. Então, convém você sempre escrever o conjunto de solução. Tá? Então, o conjunto de solução dessa equação é 1 meio.
Tá, pessoal? Então esse vídeo foi só para esclarecer de fato o que é uma equação e para relembrar rapidamente como é que se resolve equações do primeiro grau e do segundo grau. Beleza? Valeu, até a próxima.